Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês, paz do Senhor? Estamos aqui mais um domingo, mais uma EBD e hoje nós vamos aprender sobre a lição 4, que é a ética cristã nos relacionamentos. Nosso texto de referência fica lá em Salmos 133, que diz assim: Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção à vida e vida para sempre. O nosso versículo do dia fica em Romanos 12:10 e diz assim: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Vamos lá, vamos ver o que nossa lição hoje vai nos trazer. Deus ele criou os seres humanos para que eles pudessem se relacionar, né? Pudessem conviver um com o outro. E muitas vezes acontecem o quê? Conflitos, porque cada um de nós tem um pensamento, né? É um ser único, então cada um tem uma maneira de viver e de pensar. O relacionamento se torna complicado e muitas vezes nos ferimos, né? Muitas vezes a gente se magoa. Por isso é necessário que haja o quê? Uma ética, para que as coisas andem direito, para que nós tenhamos aí diretrizes, caminhos, direções de como nós devemos nos portar. Como discípulos de Cristo, precisamos ser o exemplo em todos os nossos relacionamentos, seja ele familiar, seja ele de amizade, seja ele um relacionamento amoroso, relacionamento de trabalho, na escola, enfim, qualquer relacionamento. Nós, cristãos, devemos ser exemplo. Por vivermos em uma sociedade, nós temos a necessidade de nos relacionar para viver, crescer e de trabalhar também. Então, empresas, igrejas, governos e vários estabelecimentos têm seu regimento interno, ou seja, têm as suas regras, no qual estabelecem diretrizes para que o ambiente seja o mais agradável possível. Então, existem regras para que tudo seja nos conformes, para que ninguém invada o espaço um do outro, para que haja o quê? Haja amizade, haja um relacionamento mais sadio, seja um ambiente pesado, um ambiente carregado, né? Que haja um ambiente onde existem obedecer seus líderes. Então, sempre tem uma regra para que todo mundo viva certinho. Em nossa sociedade, as pessoas elas estão cada vez mais usando práticas ilícitas para se dar bem, ou seja, práticas que não são boas, né? Que não são práticas direitas. É aquele famoso jeitinho brasileiro. Ah, vou dar um jeitinho aqui para poder dar certo, para poder me dar bem. Tipo isso. No ambiente onde a injustiça vigora, urge que tenhamos uma prática condizente com as Sagradas Escrituras, ou seja, é necessário, certo? É necessário que nós tenhamos práticas conforme diz a Bíblia, para que nós não venhamos entrar nesse jeitinho brasileiro, nas práticas que são erradas. A Bíblia, ela estabelece que o nosso relacionamento em sociedade precisa glorificar a Deus e que os homens precisam ver nossas boas obras. É aquela famosa história. Deus precisa o quê? Aparecer em nossas vidas. As pessoas precisam enxergar Deus nas nossas ações, nas nossas palavras, no nosso modo de agir, no nosso modo de vestir, do nosso modo de tudo. Sempre tem que vir a glória de Deus, a presença de Deus. O Evangelho caminha como? Na contramão do mundo. Somos o sal da terra e a luz do mundo. Então nós temos que ser o quê? Diferença, seja lá onde nós estivermos ou o que estivermos fazendo. Nós não podemos ser igual ao mundo. Porque pensa comigo, vamos supor, você tem um amigo do mundo, certo? Beleza. Aí esse amigo do mundo faz certas coisas que não são coisas boas através da Bíblia, que não são coisas boas que Deus não aprova. Vamos colocar assim. Só que você também está fazendo as mesmas coisas que esse seu amigo. Você está fazendo as mesmas coisas erradas que ele está fazendo, tendo as mesmas atitudes. Como é que você vai mostrar para ele que estar com Deus é diferente, estar com Deus é melhor?
Como você vai mostrar para ele que aquilo está errado perante os olhos de Deus, se você também está fazendo a mesma coisa? Por isso que Deus fala aqui, fala na Bíblia, estamos falando aqui na nossa lição, que o quê? Que nossas atitudes têm que ser diferentes, têm que ser na contramão do mundo. Nós temos que brilhar onde há trevas, temos que ser sal e luz, certo? Vamos lá. Vivemos em uma época em que as pessoas estão cada vez mais o quê? Intolerantes com os erros de outra pessoa. Ninguém está aceitando mais nada. Todo mundo está no limite com tudo. O trânsito cada vez mais estressado. O que a gente vê de briga no trânsito não é brincadeira. O preconceito em seus vários aspectos, não só que tem muitos tipos de preconceito, então em seus vários aspectos tá complicada, tá cada vez pior, certo? E pessoas sendo estigmatizadas por seus erros. Então, hoje em dia, a gente não pode ter um erro, que já vem um monte de pessoas atacando, ninguém aceita que tem um erro. Errar é humano, mas as pessoas não estão mais aceitando esse tipo de erro, qualquer tipo de erro. O evangelho do reino não é excludente, ou seja, ele não exclui, e sim de quê? De inclusão. Nós temos que incluir as pessoas, nós não podemos excluir as pessoas, porque Deus fala que nós temos que amar a todas as pessoas, certo? Como discípulos de Cristo, precisamos alcançar as pessoas como nossas atitudes. Atitudes valem mais do que palavras. Às vezes você pode estar falando e não está dando resultado. Mas a sua forma de agir, o jeito que você está tratando a pessoa, o jeito que você está tratando a situação, faz o quê? Faz com que a pessoa enxergue as suas atitudes e faça com que ela mude. Entende? Olha só. Jesus nos ensinou que o amor ao próximo desemboca em ações. Como que você vai mostrar para aquela pessoa que você ama ela só com palavras? Você também tem que ter atitudes mostrando que você ama aquela pessoa, independente de qualquer coisa, certo? Então, é o que? Acontece que nós precisamos abraçar, perdoar e resgatar a essência de Cristo na vida das pessoas. E para isso, nós precisamos ter atitudes que condizem com essas palavras, atitudes que condizem com aquilo que Deus tem para nós, que Deus, as diretrizes, né, os caminhos que Deus deixou para nós, para que essas pessoas possam o quê? Possam ver a diferença em nós e possam almejar, querer, desejar ter aquilo que nós temos, que é Jesus Cristo. Entendem? Relacionamento familiar. Prestem atenção. A família, ela foi instituída por Deus, ou seja, ela foi criada por Deus, ainda no Jardim do Éden. E no ambiente familiar que aprendemos muitos conceitos e valores que carregamos por toda a nossa vida. A gente aprende muito na nossa casa, com os nossos pais, o que é certo, o que é errado, o que não pode, como a gente deve se portar, quando a gente vai sair, enfim. Em casa que a gente aprende a educação, certo? No Antigo Testamento, Deus já havia colocado sobre a necessidade de honrar os pais, pai e mãe, estabelecendo como o quinto mandamento de tão importante que é honrar o pai e a mãe. Paulo, em sua carta aos Efésios, ensina aqui aos irmãos, sobre o princípio da honra que deve existir no lar, ou seja, na sua casa. Esta é uma verdade que precisa ser ensinada em nossos dias, porque hoje em dia está muito deturpado, ou seja, está muito errado como está sendo nas famílias. É filho querendo mandar em pai, é filho que não obedece ao pai, é filho que não respeita pai e mãe, é filho que faz um auê, não respeita, a mãe fala como se não tivesse falado nada, o pai fala como se não tivesse falado nada, não se tem o respeito tem se perdido. Prestem atenção, é lamentável ver que existem muitos lares onde os filhos respondem seus pais, filhos ameaçando os pais, a gente vê muito isso, certo? Desobedecendo, e em algumas pessoas, alguns filhos, e pode ser que você não conheça, mas também pode ser que você já tenha ouvido falar disso, tem vergonha dos pais. Tem vergonha dos próprios pais, tem vergonha de dizer que eles são os pais dele. Como pode uma coisa dessa você ter vergonha dos seus pais? Você tem que respeitar eles, independente. Na Bíblia aqui não está escrito que você deve respeitar e honrar o seu pai e sua mãe se ele for assim, assado. Não. Está falando que você deve respeitar pai e mãe, independente de qualquer coisa. Você tem que respeitar, você tem que honrá-los. Deus estabeleceu o padrão de autoridade no lar e esta premissa precisa ser obedecida, ou seja, esse mandamento precisa ser obedecido independente de qualquer coisa. Independente, você tem
que respeitar os seus pais e respeitar aquilo que eles falam para você, aquilo que eles colocam para você, tem que ser respeitado. Desenvolvendo a arte do perdão. Uma coisa que pega muito, certo? Infelizmente, muitas vezes ferimos e magoamos as pessoas que amamos. Justamente por aquilo que falamos no começo da lição, que o quê? Que nós temos pensamentos diferentes, que nós temos gênios diferentes e acabamos magoando aquilo que temos por perto. E às vezes são até nossos familiares. Embora pertencemos a uma família, é inevitável que aconteça algumas crises, é inevitável que não haja briga. Às vezes acontece, porque nós temos, desejos, pensamentos totalmente diferentes um do outro. Nessas crises temos a oportunidade do quê? De crescer como pessoas e também como família, porque é errando que se aprende, acontecer alguma coisa, é com aquilo que você vai aprender a não fazer de novo, ou fazer diferente. Vamos lá, precisamos nos desvencilhar, ou seja, precisamos nos livrar, esquecer, do mito da família perfeita. Gente, não existe família perfeita. Isso não existe, porque ninguém é perfeito, a não ser Deus. Certo? Prestem atenção. Essa coisa de achar que existe uma família perfeita, que a família é perfeita, gera o quê? Pessoas inflexíveis, pessoas rígidas, pessoas que querem, não, minha família precisa ser assim. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. E acaba fazendo com que haja mais problemas do que solução, certo? Precisamos o quê? Somos seres passíveis de erro. Nós temos que entender que nós somos seres humanos e que nós cometemos erro e aprendemos com os nossos erros. Uma das maiores virtudes do ser humano é o que? A capacidade de reconhecer que você errou, dar aquele braço a torcer e pedir perdão. Porque aquela história, alguém tem que ceder. Porque se os dois lados, ninguém cede, ninguém pede perdão, ninguém reconhece que está errado, não anda, fica travado, vocês entendem? Tudo fica travado quando não existe o perdão. O perdão tem que existir para qualquer coisa na nossa vida andar. Muitas bênçãos ficam retidas, muitas coisas ficam paradas. Por quê? Porque não existe perdão, tem algo que precisa se reconciliar, algo que você precisa esquecer, que você perdoar, precisa ir bola pra frente, sabe? Bola pra frente, cabeça erguida, é tipo isso. Tem que ser assim, porque aquilo fica, além de deixar pra baixo, além de te deixar mal, ainda retém muita coisa na sua vida que poderia dar certo, que já poderia ter acontecido e não aconteceu por conta de não ter havido perdão em alguma coisa na sua vida, em alguma área da sua vida. Agora nós vamos falar sobre relacionamento com autoridades. E autoridades como líderes, pastores e também com governantes, certo? Então vamos lá. Segundo os escritos de Paulo, não existe autoridade que não seja estabelecida por Deus. Nós sabemos que não cai uma folha de uma árvore sem Deus permitir. Então, independente de quem esteja na frente de qualquer trabalho de igreja, escola, enfim, trabalho no seu trabalho, ou então no governo, certo? É estabelecido por Deus. Nada acontece sem Deus permitir. Portanto, rejeitar a autoridade é se tornar rebelde contra aquele que a instituiu. Quem instituiu? Foi Deus. Então, nós estamos sendo rebelde contra Deus. Para que possamos ter louvor das autoridades, precisamos honrar, reconhecer a liderança, obedecer e orar por elas. Porque quando a gente está junto com a liderança, independente do lugar que seja, as coisas andam. Porque os trabalhos fluem, entendeu? Porque você está junto com o seu líder consegue fazer mais coisas e aí as coisas andam. Quando você está contra o seu líder, quando você está empacando tudo que está acontecendo, você não ajuda, você não faz, você não caminha com ele, as coisas ficam empacadas e nada acontece e aquela vira uma bola de neve. A Bíblia nos diz que Deus deu pastores segundo o seu coração e também estabeleceu as lideranças eclesiásticas. Os objetivos são bastante claros, pois eles velam por nossa alma e hão de dar contas diante de Deus. Infelizmente, muitos têm o quê? Ido por caminhos da rebeldia e desobediência contra as autoridades estabelecidas por Deus. Então, não aceita o pastor, não aceita o líder, não aceita, tendo contra. Isso está errado perante a Bíblia, certo? Existe uma hierarquia estabelecida por Deus e precisamos obedecer essa hierarquia. Nós vivemos num país, democrático, ou seja, existem eleições. E a gente
o povo escolhe lá com seus votos, a maioria de votos, vem um líder, certo? Vamos lá. Aí, uma autoridade foi lá, ganhou, venceu. Só que você não gostou porque não era o que você escolheu. E aí você fica torcendo pelo insucesso, para que essa autoridade só aconteça coisa errada, só dê coisa errada, que não vai pra frente, que não sei o quê. Você tá no mesmo barco que essa autoridade. É o seu barco. E se você tá torcendo para que este barco não dê certo, você tá dentro do barco. Então não vai dar certo para você também. Não faz muito sentido, certo? Como discípulos de Cristo, a Bíblia nos exorta a reconhecer aqueles que estão no governo e orar por eles, para que tenhamos uma vida quieta, próspera, certo? O nosso papel é honrar e obedecer. Quem instituiu foi Deus. Então nós temos que obedecer. Não adianta. Ai, mas eu não queria aquele, eu não concordo com esse governante, não sei o que. Mas não foi Deus que permitiu que ele estivesse lá, independente de qualquer coisa? Nós temos que orar. O nosso papel, o papel do crente é orar. Para que Deus abençoe, para que Deus ajude, para que as coisas andem, para que não aconteça. Sabe assim, você tem que orar para que as coisas deem certo. Porque também vai o que? Respingar em você. Você está no mesmo barco que a pessoa. Conclusão. A palavra de Deus deve ser a nossa conduta em todos os nossos relacionamentos. O que nós temos visto em todas as revistas, em toda a nossa vida na igreja, enfim, é que quando nós estamos fazendo as coisas de acordo com a palavra do Senhor, independente do que for, se nós estivermos fazendo as coisas de acordo com aquilo que Deus tem para nós, aquele caminho, aquela direção que Deus deu para nós, as coisas vão dar certo, as coisas vão acontecer e tudo vai ir bem. Quando nós estamos indo contra, tudo vai mal. Então, galera, na lição de hoje, o que nós aprendemos? Que nós devemos o quê? Ter respeito, ter amor ao próximo. O nosso respeito tem que o quê? Que fazer com que o ambiente fique bom. Nós temos que conviver em união, porque em união tudo anda. Não adianta nós cada um querer ir para um lado. É como um barco. Nós estamos remando aqui num barco. Jesus está lá no barco, nós estamos aqui remando no barco. Se cada um for para um lado, porque cada um tem um pensamento, cada um tem a sua ideia, o barco não vai para frente, o barco não anda, os relacionamentos não vão dar certo. Então, para que este barco ande, para que tudo ande na nossa vida, independente de onde for, se é na igreja, se é no trabalho, se é em casa, nós temos que ter o mesmo objetivo. Nosso pensamento pode ser diferente, nosso gênio pode ser diferente, mas nós temos que ter o mesmo objetivo, que é o quê? Que as coisas andem, que as coisas dê certo, que as coisas vão para frente, que as coisas cresçam. E para que isso aconteça, nós precisamos remar na mesma direção. Nós precisamos ter respeito um pelo outro, nós temos que amar uns aos outros para que as coisas andem. E onde acontecer alguma briga, alguma discussão, tem que haver o perdão para que as coisas possam andar. Porque se você estiver brigado com teu irmão e o teu irmão precisa da tua ajuda e você não ajuda, o trabalho não anda, correto? Isso em qualquer lugar, em qualquer área da nossa vida. Então vamos lá, o nosso momento de oração de hoje diz assim: oremos para que venhamos viver relacionamentos verdadeiros e edificantes com os nossos semelhantes. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais uma lição, obrigada por mais uma aula, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Pai. Deus, eu quero te agradecer e te pedir para que o Senhor possa, Senhor, abrir nossas mentes para podermos entender a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar a entender aquilo que o Senhor quer passar para nós, nos ajude, Senhor, a termos nossos relacionamentos saudáveis, nos ajude a amar o nosso próximo, nos ajude, Senhor, a viver em comunhão para que tudo possa andar, Senhor, nos ajude a perdoar, Senhor, nos ajude, Pai, para que estejamos sempre fazendo a Tua vontade, Senhor. Obrigada por tudo o que o Senhor tem feito até aqui. É o que te pedimos e agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada, galera. Tenha uma ótima aula. Qualquer dúvida é só falar comigo, beleza? Até o culto à noite. Bom domingo. Tchau, tchau.